A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui agora na lição 6 do segundo trimestre. E a lição está sob o título Bom Pastor e as Suas Ovelhas. É da data do 11 de maio de 2025. O texto áureo: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. A verdade prática: Jesus é o bom pastor, e nós que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 10, do versículo 1 ao 16. O objetivo dessa lição, primeiro, é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência, pertencimento ao corpo de Cristo. Terceiro, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas dos mercenários. A palavra-chave dessa lição é cuidado. A introdução. Nessa lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão desta imagem como o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, direcionaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Antes de entrarmos por essa lição, gostaria que os irmãos compartilhassem essa lição, nos ajudando a que essa lição possa alcançar muitas vidas que precisam aprender mais da palavra de Deus. Dê um curte, dê um like e também comenta, faça o seu comentário. Ajuda-nos a crescer com esse canal. No primeiro tópico está Jesus, a porta das ovelhas. O primeiro é o contexto. O segundo, a porta das ovelhas. O terceiro, a mensagem da porta. São os três subtópicos desse primeiro tópico. Esse primeiro subtópico, o contexto do primeiro tópico, está assim, o comentarista nos colocou assim: esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-los. Essa temática entre o capítulo 10 e 9, que aqui o nosso comentarista vai anteceder o capítulo 9 para explicar o 10. Aqui nessa temática a gente vai encontrar a cura de um cego de nascença. Também ele vai explicar no capítulo 10 que ele é o bom pastor. E também vai mostrar os lobos devoradores, né, e os falsos mestres, aqui no capítulo 10. O nosso Senhor Jesus Cristo, ali no capítulo 9, ele vai operar uma cura de um homem cego, que ele era desde nascimento, nasceu cego. Esse milagre vai provocar um grande alvoroço entre os fariseus, que interrogam o homem curado e seus pais. Eles se recusavam a aceitar que Jesus, por ter feito isso no sábado. Aqui os fariseus vão entrar em contenda por causa dessa ação de Jesus que foi feita no sábado. E não era lícito fazer nada no dia de sábado. O dia de sábado era para respeitar a ordem de Deus, para que guardasse o sábado. E Jesus aqui opera esse milagre curando o cego de nascença. E aqui Jesus abre os olhos materiais, carnais do cego e também os espirituais. Só que dos príncipes ali, dos fariseus, ali Jesus vai deixar bem claro que eles que vê materialmente, mas não enxergam espiritualmente. Aqui Jesus vai contextualizar com eles a respeito desse milagre, ao qual Jesus realiza na vida daquele homem. Lá no capítulo 9, versículo 39 do Evangelho de João, está assim: prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Aqui Jesus está mostrando aos fariseus que aqui Jesus cura aquele homem que era cego e torna a sua visão material perfeita e também espiritual. Esse homem começa a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias que foi enviado para salvar o mundo, trazer juízo a este mundo e salvar as ovelhas que se haviam perdido. Aqui o apóstolo Paulo também vai fazer menção desse versículo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então aqui essa ação de Deus que esses poderosos fariseus não conheceram Jesus.
não enxergou o Mestre, não enxergou o Senhor Jesus, que é o Senhor da glória. Esse contexto aqui mostra, entre esses dois capítulos, essa história, a qual nós vamos aprofundar mais na continuidade dessa lição, aprendendo mais a respeito desses temas. O segundo subtópico, a porta das ovelhas. O comentarista coloca assim: nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. E em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Essa expressão, a porta das ovelhas, a qual Jesus se refere aqui no capítulo 10, do versículo 7 ao 9, ele tem um significado muito profundo e também simbólico, dentro de um contexto cultural e espiritual. O versículo 7 do capítulo 10 está assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui, num sentido cultural, no tempo de Jesus, quando levava suas ovelhas a pastar, depois trazia, recolhia suas ovelhas após a tarde cair, colocava assim num curral feito por pedras, e ali não tinha uma porta. A porta era o pastor, que dormia ali cuidando das suas ovelhas, para que não entrasse nenhum lobo, nenhum animal predador, para que pudesse ceifar uma das suas ovelhas. Então aqui Jesus, ele se coloca como essa porta, como o verdadeiro pastor que guarda as suas ovelhas. Aqui no contexto espiritual, somente por Jesus possamos chegar a Deus. É Ele a porta que temos que passar para chegar no céu. Aqui Jesus vai se apresentar como o único caminho legítimo a Deus. Ele é a porta pela qual as ovelhas entram em segurança. Não há outro meio de salvação. Se você observar lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui é uma direção única, mão única ao céu. O próprio Senhor Jesus se colocando como porta. Aqui o significado de ladrões e salteadores, que o Senhor Jesus vai trazer a respeito da proteção dele, a proteção divina, é livrar do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas, de tudo aquilo que é maligno, que nos roda. Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, está assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso algum, está assentado à destra do trono de Deus. Aqui, Jesus é o nosso olhar fito nele. Ele que é o autor da nossa fé. Ele é a porta das ovelhas, que dá certeza da nossa salvação através dessa fé. E esses lobos devoradores que tão de perto nos rodeiam, não vamos nos embaraçar com este mundo, mas estar sempre na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é essa porta. E no versículo 10, do capítulo 10, ali entrará e sairá e achará pastagem. Isso fala da liberdade em Cristo, sustento na vida abundante. Ele dá sustento através da sua palavra, nos enchendo, nos completando, aprendendo o caminho certo. Jesus aqui também está denunciando os líderes religiosos falsos, para nós ter cuidado. Quando ele fala que há devoradores, lobos devoradores, ele está dizendo que em nosso meio pode surgir esses lobos. Esses ladrões e salteadores que só pregam o evangelho em benefício próprio. Temos que ter cuidado com isso. O Senhor Jesus vai mostrar para nós que o acesso ao verdadeiro reino é através dele. Então Jesus é a porta das ovelhas. O terceiro subtópico está assim: a mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor atua como a porta de acesso livre ao Pai. Aqui a mensagem da porta, dita por Jesus em João capítulo 10, versículos 7 ao 9, é uma das declarações mais profundas sobre o que ele é e o que oferece àqueles que o seguem. Jesus aqui declara que ele é o único caminho para a salvação, que é o versículo 9 do capítulo 10. Se alguém entrar por mim, será salvo. Essa porta apresenta exclusividade, é exclusivo, só um caminho para Deus. E é por Jesus. É o que nós lemos aqui já no capítulo 14, versículo 6 de João, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E para chegar a Deus tem que passar por ele. Ele é essa porta, essa é a mensagem que ele deixa para que todos aqueles que se aproximam de Cristo têm que
entrar por essa porta para chegar a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, está: aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Aí a recompensa está em suas mãos, porque ele é galardoador do que os buscam. E dentro desse refúgio, passando por essa porta, ali Jesus oferece a todos os que se cheguem a ele abrigo e proteção. Por isso que a Bíblia vai falar que todos aqueles que vieram a mim, eu jamais os lançarei fora. Quer dizer que você vai encontrar segurança em Cristo. Aqui a vida com Cristo não é uma prisão, mas a liberdade com propósito. Você agora vai viver com propósitos. Vai criar propósitos para você seguir na presença de Cristo. Antes você não andava com o curso da tua vida, dos teus pensamentos, dos desejos carnais. Agora não, agora você vai ter propósito. E esses propósitos é profundo em Deus. Porque agora você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andando, olha, com meta, olhando para Jesus. Fala, ó, seguindo este alvo, com o propósito de um dia, quando partir deste mundo, estar com Ele para todo sempre. O capítulo vai trazer nós, liberdade, supra as nossas necessidades. Ele está ali nos satisfazendo toda a nossa vida espiritual, crescendo espiritualmente. Assim como o apóstolo Paulo disse, que eu me desfaça, mas que Cristo cresça dentro de mim. Um crescimento espiritual, para trazermos a semelhança de Cristo em nós mesmos. O versículo 10, do capítulo 10, isso aqui vai denunciar os falsos líderes, que são ladrões e salteadores. Jesus aqui vai trazer uma mensagem de livramento dessas pessoas, desses líderes malignos, e trazer a nós uma liberdade nele, um acesso ao céu, não através desses líderes que são diabólicos, que pregam e não vivem o que prega, exploram o rebanho, trazem para os ombros um jugo pesado, um fardo pesado. E o Senhor Jesus vai trazer aqui um fardo leve, um jugo suave. Então nosso Senhor vai libertar nós desses líderes malignos. Jesus confronta os que usam o povo para benefício próprio, com campanhas que não são bíblicas, alvos que não são bíblicos, tirando toda a liberdade do povo, prendendo em cabresto, não ensinando a palavra de Deus para que as ovelhas não reconheçam que são dirigidos por lobos devoradores. Então Jesus aqui vai nos trazer liberdade através dessa mensagem. O Senhor Jesus, além aqui do capítulo 10 de 1 João, a gente enxerga em vários outros lugares da Bíblia, Jesus alertando, os apóstolos alertando a respeito desse perigo, né, desses falsos que estão em nosso meio. Agora Jesus vai dar a unidade nele, né, só nele para entrar no céu. Ele é o único caminho, não existe outro. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Só Jesus Cristo salva. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui o Senhor Jesus aqui revela a igreja de Laodiceia, quando ele está à porta e bate. Tem pessoas enganadas por líderes dentro da igreja, e Jesus está do lado de fora. Ele precisa entrar em teu coração para te dar acesso ao céu, de quando você ceará com ele lá na glória. Deseja aqui uma comunhão perfeita contigo. Por isso que ele está batendo a porta do coração desses que estão de fora, esses que estão com Jesus do lado de fora, que estão sendo guiados por líderes que não pregam a genuína palavra. Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que hão de encontrar. Então aqui o Senhor Jesus é essa porta. Essa é a mensagem da porta. É a porta estreita, apertado é o caminho que leva à salvação. Todo esse espaço que há no mundo, essas igrejas que levam a porta muito larga, mas não entra no céu. Quem entra no céu é quem passa pela essa porta estreita. É um caminho difícil, mas é um caminho verdadeiro que é Cristo. O Salmo 118, versículo 19 e 20. Abre-me as portas da justiça, entrai por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Somente por essa porta de justiça que acessamos a presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui Jesus é o único sacrifício, é o único ser a nós fitarmos os nossos olhos, e é nele que temos que ter fé numa salvação eterna. Não há outro caminho.
Só ele pagou o preço, só ele subiu no alto do Calvário. Essa é a mensagem da porta. Essa mensagem que está explícita na Bíblia, desde Gênesis, ali desde quando a primeira promessa messiânica veio, e aqui se cumpriu no Novo Testamento, e Jesus se colocou como porta. Essa é a mensagem, porque todos devemos receber e crer para entrarmos no céu. O segundo tópico dessa lição, o aprisco das ovelhas. O primeiro subtópico, a parábola, uma alegoria. Aqui o comentarista vai dizer assim, o versículo 6 indica que a história narrada pelo Nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Essa parábola que Jesus propõe no versículo 6 do capítulo 10, aos fariseus, a qual estavam em diálogo com Jesus, essa parábola não é uma parábola no sentido técnico, como foi usado nos evangelhos sinóticos, ali em Mateus, Marcos e Lucas. Mas ele usou essa parábola mais no sentido alegórico, usando ali, nesse sentido alegórico, onde no sinótico ele usava, quando ele falava uma parábola, e essa palavra era com personagens, né, e situações da vida comum, usada para transmitir uma lição espiritual. Assim como nós vemos ali exemplos clássicos de parábola, como o filho pródigo, o bom samaritano. Geralmente essas parábolas têm uma única lição espiritual. Em Judéia, Jesus usa elementos do mundo pastoral. Os elementos é pastor, porta, ovelhas, ladrões, voz, pastagem. Aqui esses elementos é para representar verdades espirituais de forma simbólica e interligadas. Elas vão trazer um perfil espiritual, uma verdade sobre uma narrativa de uma parábola a respeito da vida de um ser humano, trazendo as claras para nós, aonde nós vivemos e como vivemos e quem nos rodeia. Aqui é diferente das parábolas dos evangelhos sinóticos, que traz uma representação com personagens. Agora ela tem vários significados, né? Jesus é a porta, Jesus é o pastor, a ovelha são os seguidores fiéis, ladrões são os falsos mestres, os líderes religiosos. Aqui no capítulo 10, é entendido aqui como alegoria, pois ele usa imagens simbólicas, que é pastor, que é ovelha, que é líderes religiosos, que é pastagem, para explicar a realidade espiritual, que está complexa e os elementos têm significados específicos e múltiplos. Então aqui, além de ter um sentido no sentido material, mas também no sentido espiritual, a qual Jesus vai usar essa parábola mais alegórica para explicar principalmente o versículo 6 do capítulo 10. No 6, Jesus vai propor essa parábola, mas eles não entendem o sentido alegórico dessa parábola, porque neles falta um discernimento espiritual para entender a fala de Jesus. Então aqui, essa parábola alegórica, que é diferente das parábolas do livro sinótico, dos evangelhos sinóticos, aqui ele traz mais na parte alegórica, para mostrar para aquele povo que Jesus, que é essa porta de salvação para toda a humanidade. Aqui Jesus vai explicar diretamente a esses fariseus, que desde o capítulo 9 já não entendia o que Jesus estava fazendo, o que ele veio fazer e o que ele estava pregando. E os seus olhos espirituais estavam cegos. Aí Jesus vai explicar abertamente o significado da alegoria. Ele vai dizer assim, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Jesus mostra que a verdade do reino exige ouvidos espirituais atentos, que nem está em Mateus, no capítulo 13, versículo 13. Está escrito assim, por isso eles falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Aqui o Senhor Jesus já mostra o estado espiritual de cada um deles. Vê, mas não vê, ouve, mas não ouve. Porque estão presos a uma doutrina a qual eles criaram para eles mesmos, que não conseguem enxergar além do muro que está diante dos seus olhos. E passam a não entender Jesus, a não enxergar a verdade. Esse versículo 6, ele vai distinguir quem pertence a crente e quem apenas ouve e sem compreender. Só ouve. Não tem um entendimento espiritual. Porque a palavra de Deus, ela precisa de uma revelação espiritual. Não é só ler, abrir a sua Bíblia aí e ler de Gênesis Apocalipse. Tem gente que leu 50, 60 vezes, tem que ler a Bíblia mesmo, mas tem que procurar entender espiritualmente, pedir uma revelação que é dada por Deus. É somente Ele que revela o que está em oculto da sua palavra. Você precisa buscar discernimento espiritual para a palavra de Deus. Senão você continua sendo cego que nem esses fariseus, lendo e não entendendo. Precisa entender espiritualmente. Por isso que a Bíblia vai falar que quem convence o homem do pecado e da morte é o Espírito Santo.
Se ele não te convencer da palavra que você está estudando ou lendo, você está fazendo uma coisa somente carnal. Mas precisa entrar por uma vida espiritual para entender a palavra de Deus com profundidade, com revelação de Deus, para que você possa ser espiritual, se tornar cada dia mais espiritual na presença de Deus. Esse é o entendimento desse tópico, parábola e alegoria. Segundo subtópico do segundo tópico, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor. Já até falamos a respeito disso, a respeito do aprisco, do curral das ovelhas, que no sentido cultural era um lugar cercado por pedras e continha uma única porta, que não havia porta, era o pastor que ficava na porta, dormia na porta para proteger as ovelhas. Isso no sentido cultural, pastoral da época. Ali era somente para proteger as ovelhas de ladrões e animais selvagens. Ali no capítulo 10, versículo 10, o aprisco ali representa um lugar de proteção, simboliza segurança, cuidado espiritual, onde as ovelhas estão protegidas pelo pastor. O pastor passa a noite ali na porta do curral, protegendo as ovelhas. Olha, fora desse aprisco, se as ovelhas estiverem fora desse aprisco, elas correm risco de ser roubadas por ladrões, ou serem devoradas por lobos, né? E animais predadores da época, que ficavam cercando essas ovelhas. Se o pastor não estivesse ali na frente, né, protegendo esse rebanho, fatalmente essas ovelhas seriam predadas. O próprio salmista Davi, ele relata na Bíblia que ele mesmo, para a proteção do rebanho das ovelhas, ele matou um leão, matou uma ursa, para proteger as suas ovelhas, para que eles não fossem predados por esses predadores. Então vemos aqui uma representação lógica de Jesus em proteção dessas ovelhas, né, com um sentido mais espiritual. O aprisco aqui representa a igreja do Senhor Jesus, o povo de Israel. Essas são as ovelhas representadas nessa parábola. Se for entender a respeito de todo esse contexto, ele é tão profundo que ele vai mostrar lá no versículo 16 que tem outras ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Aqui ele se refere aos gentios, que Deus vai abrir caminho para todos os gentios da terra, todo ser humano da terra, para entrar também nesse rebanho. Ali quando os entendidos, seus olhos são fechados para que não conhecesse o mestre, não entendesse a sua palavra, aqui Deus está abrindo um leque para toda a humanidade, cumprindo aquele versículo do capítulo 3, versículo 16 de João. Aqui cumpre. Porque o próprio Senhor Jesus, aqui o apóstolo Paulo, vai relatar que se eles entendessem, não tinham crucificado Cristo. E eles tinham entrado pelo aprisco. Mas aqui foi cegado os seus olhos para que Jesus fosse crucificado, para que a humanidade entrasse nesse contexto de salvação. Por isso que o versículo diz, porque Deus amou o mundo, aqui é o mundo, de tal maneira, artigo indefinido, para que todos aqueles que nele crêem, todos da humanidade, que não pereçam, mas que tenham vida eterna. Aqui se refere a isso. O aprisco das ovelhas é para o mundo inteiro. Versículo 2, do capítulo 10, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui está falando do próprio Senhor Jesus, de essa porta. Todos nós, em qualquer lugar da face da terra, qualquer etnia, qualquer idioma, que dentro da sua língua confessar que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus, para salvar o homem, será salvo. Então, o aprisco aqui é o mundo inteiro. É a reunião da igreja, desse aprisco, da face da terra. Agora, entendendo a respeito desse aprisco mais profundo dentro da Bíblia, entendemos que Jesus, a Bíblia vai falar a respeito dessas diversas passagens que falam de Deus como pastor, o seu povo como ovelha, o lugar de cuidado, proteção e comunhão com ele. Ali no Salmo 91, está escrito no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui Deus dá liberdade de tranquilidade para quem está nele, para quem está escondido com ele, quem está sendo guardado por ele, livra de tudo. Ele vai falar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque o nosso Deus é o guarda, que guarda a nossa entrada, guarda o aprisco em todo o tempo. Em Salmo vai falar que se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então aqui Jesus é o nosso refúgio eterno. Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça.
Aqui mostra que Deus cuida de nós com muito cuidado e carinho. O Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor, ele nos guarda. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11 ao 15. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu a farei repousar. Aqui é Deus nos guardando dos maus pastores. Protegendo desses líderes que veio para benefício próprio, são malignos. E Deus procura nos livrar desses falsos líderes. Isaías, capítulo 40, versículo 11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Aqui o próprio Deus é o nosso pastor que nos guiará ao aprisco eterno que é a Nova Jerusalém. Capítulo 10, versículo 16, aqui de João. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, essas também me importa conduzir e haverá só um rebanho e um só pastor. Aqui fala de uma unidade tirada da face da terra, onde todos estaremos juntos com ele para todo sempre. Hebreus capítulo 3, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, aqui, da mesma forma que ressuscitou Cristo entre os mortos, nos ressuscitará com ele, juntamente com Cristo naquele dia, porque entramos pela porta que é Cristo, que é a ressurreição da vida. Herdaremos essa ressurreição para todo sempre, porque entramos pela verdade de Cristo, ouvimos a tua palavra, fizemos menção da sua mensagem, estamos aqui na presença dele, seremos ressuscitados através do poder que há em Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque estáveis, desgarrados como as ovelhas, mas agora retornaste ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui ele nos rende, ele nos traz a seus pés. Aqui nos prepara em corpo, alma e espírito. Nos torna irrepreensíveis. Não vai achar irrepreensão em nossas almas, porque ele nos prepara para a vinda do Senhor Jesus. Ele nos torna capacitados em ouvir o toque da trombeta. Então aqui entendemos que o aprisco abrange a humanidade da terra. E todos nós temos que estar com o nosso ouvido afinado, ouvindo sempre a voz do Espírito Santo, porque o toque da trombeta só ouve quem estiver com seu ouvido afinado espiritualmente ao recolhimento do entardecer, para o alvorecer na glória celestial na presença de Deus. No terceiro está assim, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Esse local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Interessante esse lugar de proteção, que na verdade é o aprisco, né? O aprisco é um lugar de proteção. Essa proteção aqui é contra o inimigo de nossas almas. No versículo 10, do capítulo 10 de João, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão a qual Jesus se refere aqui, que é o ladrão das nossas almas. Por isso que o apóstolo Pedro vai falar assim que o diabo está de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele é vigilante. Ele está sempre buscando uma porta de entrada. O Senhor Jesus vai falar que ele é a porta. Quem não entrar pela porta é ladrão salteador. E ele procura roubar e está a teu derredor, ao meu derredor, buscando uma brecha para passar e ceifar a nossa alma, tirar da presença de Deus. Agora Jesus aqui é o que protege, ele protege as ovelhas desse ladrão. Esse ladrão incorporado, ele incorpora, que é Satanás, incorpora em falsos mestres, para trazer destruição espiritual. Ele se incorpora dentro da sua natureza, porque aqui, no sentido de inimigo, há 3 inimigos para o homem. O primeiro é você mesmo, é a sua natureza que você não consegue renunciar. O segundo é o mundo, que tudo está diante dos seus olhos, que é a soberba da vida, aquele desejo que flui dentro da sua carne, a qual você vai desejar com ciúme, inveja, mentira e muitas outras coisas, que está impregnado em nós. Por isso que a Bíblia vai falar que as obras da carne são conhecidas, porque elas são manifestas em nós. O terceiro é Satanás, que está de redor, que vai usar a tua natureza contra você mesmo. Jesus aqui vai trazer proteção para essa destruição espiritual. Se estamos verdadeiramente em Cristo, no aprisco de Cristo, estamos guardados de todo esse mal. Que nem o Salmo 23.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deita-me e faz de vez em passo, guia mansamente as águas tranquilas. Aquele traz paz. Uma paz que o mundo não tem. A paz que o mundo tem, assim Jesus mesmo disse, que a paz que ele tem não é a mesma que o mundo dá. O mundo dá, ela é passageira. Ela é superada quando você se encontra em dificuldades. Quando você é assolado por enfermidade. Quando a sua vida financeira não está boa. Aonde você passa a não dormir de noite por tantas coisas acontecendo. Tanta angústia. Agora a paz do nosso Senhor Jesus supera todas essas dificuldades. Porque nosso Deus é maior do que qualquer enfermidade. O nosso Deus é maior do que qualquer angústia. Por isso que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, vai falar lá em Romanos, que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, para você ver uma paz que transcende todo entendimento humano. Quem está com Cristo, ele está alimentado, livre do medo. Ele não tem medo das coisas que podem acontecer. Por isso que o Senhor Jesus vai dar tranquilidade e paz, quando ele diz assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aquele dá uma certeza de salvação eterna. Para isso estamos na sua presença. Além dessa vida material, quando abrir as cortinas da eternidade, entrarmos com ele para a vida eterna. Essa é a nossa esperança profunda, está na nossa alma, porque Jesus garante essa proteção a todos aqueles que amam a sua vinda. O aprisco de Deus aqui é um lugar espiritual, onde estão guardados por Cristo. Recebemos Jesus, estamos guardados por Ele. Protegidos do mal, descansando em paz, e suprindo com todos do que precisamos, espiritualmente falando. E Ele ainda atua na nossa vida material, não deixando faltar nada à nossa mesa, sempre suprindo as nossas necessidades, tanto material e mais espiritual. Essa proteção de Deus está explícita na Bíblia inteira. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está angustiado, mas Ele está ali, ó. Ele traz o bálsamo para refrigerar a sua alma, porque nele você vai achar bálsamo, o alívio, a paz, mesmo no tempo de angústia. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nosso Senhor, para ele correrá, o justo estará seguro. É nele que encontremos abrigo. O Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Ele é um para-choque de impacto para a sua alma. Ele te guarda, ele te guia. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem está dentro de um propósito seguir a Jesus, olhando somente para ele, ali ele conserva-nos em paz, uma verdadeira paz. Salmo 121, versículo 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 34 e 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. João capítulo 10, versículo 28 e 29. Dou-lhe a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, eu a maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Você está guardada nele. Jesus dá essa segurança. Isso aí é uma proteção segura que está em Deus. Romanos 8, versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a proteção a qual a gente aprendemos aqui nesse terceiro tópico do filme. O terceiro tópico da lição, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Aqui também tem 3 subtópicos. O primeiro é o bom pastor, o segundo é o mercenário, e o terceiro, lobos vorazes, versus o bom pastor. O bom pastor, que é o primeiro. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, do versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer a vida, tanto na perspectiva eternal celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. João capítulo 20, versículo 31 e Romanos capítulo 8, versículo 29. Essa expressão, bom pastor, é uma das mais belas e profundas imagens de Jesus. Está em toda a Bíblia. Essa figura aparece principalmente em João, aqui no capítulo 10, onde o próprio Cristo se apresenta como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aqui, esse sentido de um bom pastor
que dá a vida, que está disposto a entregar sua vida para salvar as ovelhas, representada em algumas situações vivida na Bíblia para alguns homens, que nem o nosso salmista Davi e os outros que foram presos na Babilônia, como Daniel, que desceu à cova dos leões, que se entregou a si mesmo para preservar a palavra de Deus, e Davi para preservar as ovelhas do rebanho do seu pai. Davi aqui é o mais representado a respeito de um pastor que deu a sua vida, se entregou em luta corporal com um leão e uma ursa para proteger o rebanho. Aqui o Senhor Jesus, ele vai se entregar literalmente em sacrifício para a salvação de uma humanidade. E esse o bom pastor, representado por Cristo aqui nesse capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele aqui não é apenas um pastor qualquer. Aqui ele está dizendo que ele é bom, o verdadeiro e o perfeito. Aqui esse bom pastor trouxe uma perfeição diante da humanidade. Ele é nascido pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. Ele não traz a semelhança do homem pecador que nós herdamos de Adão no Jardim do Éden. Ele é representado como uma ovelha sem mancha, sem marcas, ela é de puro sangue. Esse bom pastor é o que vai cumprir o propósito de Deus no alto do Calvário para nos resgatar. Lá no capítulo 10, versículo 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. O próprio Senhor Jesus vai enfrentar toda a dificuldade da terra, porque ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se e tomou forma de homem. E a Bíblia fala que ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ele traz aqui um corpo humano para sofrer as nossas paixões e mostrar para cada ser humano da face da terra que é possível. Ele vai dizer assim, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Por isso ele viveu as mesmas paixões das suas ovelhas e passou a conhecê-las de perto. E mostra para cada uma delas que é possível vencer o mundo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercedendo diante de Deus, o Pai, para que nos dê força para vencer todas as dificuldades dessa terra. E o Senhor Jesus é o bom pastor. E quando servimos a esse bom pastor, conhecemos a sua palavra, ouvimos a sua voz, estamos em todo o tempo sendo participante dele, fazendo menção também da sua palavra, quando ouvimos a sua voz. Em João, no capítulo 10, o versículo 3 e 4. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque eles conhecem a voz. Todos aqueles que entram pela palavra de Deus, medita na sua palavra de dia e de noite, conhece o seu Senhor e o seu bom pastor. Isso significa ter comunhão e obediência voluntária com Cristo. Aí passamos a entender que ele vai nos proteger dos falsos mestres, dos mercenários, de todos aqueles que pregam o falso evangelho. E passamos a seguir o verdadeiro evangelho, porque conhecemos o bom pastor. O segundo aqui é o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor. Vemos aqui um contraste entre o bom pastor e o mercenário, aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, que é uma figura alegórica muito significativa do bom pastor, juntamente com esse tal de mercenário. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Esse é o perfil do mercenário. Mercenário aqui como um lobo devorador. E como um falso mestre, e surgindo uma dificuldade, ele abandona as ovelhas e foge. Quem é esse mercenário? O que ele representa? Representa líderes religiosos, ou espirituais que servem por interesse pessoal, e não por amor às ovelhas. Eles são pagos, né? Requer salários, para ir de um lugar a outro precisa receber o tal do cachê, envolvendo ali em ministérios, vários ministérios, o Ministério da Palavra,
Ministério do Cântico, que são mercenários que só vão se haver pagamento. Eles usam da palavra de Deus e do dom que Deus deu a eles de louvar para benefício próprio, para ganhar dinheiro, né, explorando as ovelhas para se enriquecer. Esses são os mercenários dos dias de hoje. Na verdade, eles nem são pastor e nem têm vocação verdadeira. As ovelhas não pertencem a eles, eles estão aí, indo de igreja em igreja, tentando arrebatar muitas ovelhas da presença de Deus. Eles são completamente irresponsáveis, não assumem responsabilidade nenhuma com a igreja ou com as ovelhas. Eles não têm, assim, diante da igreja, eles pregam uma coisa que não vive. Eles criam campanhas, metas, prometendo o céu, prometendo um monte de coisa, sendo que o coração dele está voltado ao enriquecimento. São lobos devoradores. Essa é a característica dos mercenários que estão aí nos dias de hoje. Lá no capítulo 10, Jesus vai se referir aos fariseus, os líderes religiosos de Israel. É a eles que Jesus está se referindo por causa da lei que eles criaram no período interbíblico. Eles criaram ali uma lei oral, uma lei praticada oralmente, na qual eles impunham essa lei no meio do povo de Israel para que se cumprisse. Por isso que Jesus, no capítulo 11, São Mateus, do versículo 28 a seguir, ele vai falar a respeito de um fardo e de um jugo. Ele está se referindo ao peso que os fariseus colocou nas costas dos homens. Aí Jesus vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui está tirando todo aquele peso da lei imposta pelos fariseus, das costas das ovelhas de Israel, e traz a eles um jugo diferente, mas agora um jugo suave e leve, para que eles possam andar em liberdade em Cristo, tirando todo esse fardo pesado. Hoje, esses mercenários podem ser qualquer líder que atua sem chamado. Ele se chama. Muitos são escolhidos pelo seu poder aquisitivo. Então não tem o dízimo, o tamanho do seu dízimo, são chamados. Infelizmente, é isso. Não digo, não generalizo com toda a igreja ou com todos os ministérios, mas algumas denominações que estão aí, umas portas abertas e largas, que estão com esses mercenários aí, liderando pessoas e multidões de pessoas. Jeremias, no capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Aqui, esses pastores são egoístas, são mercenários egoístas que lideram essas igrejas sem compromisso com a verdadeira palavra. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, assim como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, por avarezas farão de vós negócios com palavras fingidas. É o que você vê aí em várias denominações que está espalhada aí pela nossa terra, pelo Brasil, pelo mundo. Essas heresias introduzidas no meio da igreja, para interesse próprio, para ganhar dinheiro. Em Judas, no capítulo 1, versículo 11 e 13, ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim, movidos de ganância, e se lançarão no erro de Balaão. São pastores que a si mesmos se apacentam. Olha somente para ele e o seu crescimento material. Nada com vida espiritual. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 5, corruptos de entendimento, que pensam que a piedade é a fonte de lucro. Olha o entendimento desses pastores corruptos. Usa o nome de Deus como negócio, para negociar. Tem até algumas coisas que estão acontecendo aí em nosso meio. Troféu do melhor pregador, troféu do melhor cantor. Aonde já se viu isso dentro de um genuíno evangelho que se fala de uma vida espiritual? A vida espiritual quer negar a nós mesmos, tirar todo esse entendimento de egoísta e passar a servir Jesus, humilhar perante as potentes mãos do Senhor e esperar a seu tempo, quando Deus quiser vos exaltar. Lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus, no versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eles são até bonitinhos. Você olha para a cara deles, é uma cara de simplicidade. Tem uns que até aparentam humildade. Mas o interior deles são devoradores, são lobos devoradores. Que não se importa com a sua vida espiritual, nem o que você está sentindo, ou para onde você está caminhando. Lá em Tito, no capítulo 1, versículo 10 e 11, são muitos os insubordinados, enganadores, aos quais é preciso tapar a boca, pois transtornam famílias inteiras, ensinando que não convém
por top ganância. Você vê muita gente presa a essas doutrinas diabólicas, que não consegue se libertar por dar ouvido a esses insubordinados enganadores. Tem tantos ministérios que fogem do entendimento bíblico, da verdadeira palavra, porque não conhecem a palavra. Não entenderam que a fé verdadeira vem pelo ouvir de ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. O capítulo 10, o versículo 13, que estamos estudando aqui nessa lição do Evangelho de João, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Esse é o perfil deles. Esse é o mercenário de qual nós estamos trabalhando agora nessa lição. Não tem compromisso, ele não tem coragem nem amor. Ele não pertence àquelas 3 colunas que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala somente do amor. Todos os dons passam quando o amor é existente. E ele vai mostrar que a fé é a esperança e o amor. Mas o maior de todos é para quem pratica esse amor, porque o amor aqui é prática, é entrega, é compromisso, é coragem de enfrentar o perigo por amor das ovelhas. Esses mercenários dos dias de hoje usam a fé para enriquecimento. Não cuida do povo, pregam heresias lucrativas. Ele só vai falar que do homem homocêntrico, né? Que você é bom, que você é maravilhoso, que Deus vai te dar uma bênção tal, que o ano vai ser de glória, que o ano não sei o quê. Mas a Bíblia fala ao contrário, que o Evangelho é cruz, o Evangelho é tribulação, o Evangelho é luta, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é pegar você, esse teu eu, e jogar por terra e deixar Cristo crescer dentro de você. Esse é o verdadeiro evangelho. Não esses pregadores que estão pela internet pregando um evangelho falso, colocando em seu coração uma visão distorcida da Bíblia. Esses pregadores, esses mercenários, eles são denunciados por Jesus, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por Judas. E também os profetas do Antigo Testamento denunciaram esses homens que estão aqui, estiveram lá, estão aqui ainda nos dias de hoje, fazendo essas práticas e tirando muitas pessoas da presença de Deus. Então temos cuidado com o perfil desses mercenários. Se você buscar na palavra de Deus e ter o discernimento espiritual, buscar o que está em oculto na palavra, pedir para que Deus revela e que Ele te capacita com dons espirituais, Ele vai colocar no seu coração um dom chamado discernimento de espírito. E você vai conhecer esse mercenário quando ele estiver atuando num púlpito de uma igreja. O terceiro está assim. O terceiro subtópico. Lobo vorazes versus bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir, abdica das suas responsabilidades, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge. E o lobo arrebata e dispersa. Interessante aqui é falar a respeito desse mercenário na cultura judaica. O mercenário aqui na época de Jesus, eles eram contratados, eles eram um trabalhador contratado para cuidar das ovelhas na ausência do pastor. Ele recebia para ficar lá cuidando das ovelhas. Só que ele não tinha nenhuma responsabilidade com as ovelhas. Ele não tinha nenhum laço afetivo com as ovelhas, com o rebanho. Ele trabalhava apenas para receber o pagamento, pela diária de serviço, não por amor. E uma das suas características desses mercenários de época é que eles não arriscavam as suas vidas se houvesse uma ameaça. Se aparecesse ladrão, ou lobo, alguma coisa, algum predador, eles eram o primeiro a correr. Eles fugiam. Por isso que aqui é considerado como mercenários. E ali, para ficar no lugar do pastor somente com o intuito de ganho, dinheiro. E Jesus vai usar na parábola esse sentido alegórico, mercenário. Ele vai usar a atuação dos mercenários que ficavam no lugar dos pastores em compromisso de receber pelo seu trabalho de vigiar as ovelhas à noite. Agora, o pastor autêntico, por outro lado, era o dono ou parente do dono das ovelhas. Conhecia cada ovelha pelo nome. Ele dormia na porta do aprisco para proteger o rebanho. É o que está lá no capítulo 10, versículo 7 do Evangelho de João. Ele estava disposto a arriscar a sua própria vida por amor a essas ovelhas. Como fez Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34 ao 35.
Ora, Jesus alegoricamente, nessa parábola, ele está falando aqui para denunciar os líderes religiosos do seu tempo, especialmente os fariseus, que exploravam o povo com regras pesadas, e está lá em Mateus, no capítulo 23, e versículo 4. Eles não cuidavam das pessoas espiritualmente, tinha interesse em posição, poder e lucro. Lucas, capítulo 20, versículo 46 e 47. Agora, quando a verdade apareceu, que Jesus apareceu falando a verdade, o que eles fizeram? Rejeitaram e perseguiram Jesus. Eles não tinham um coração de pastor, eles sim postura de mercenário. É o que eles eram. Ali vai ter o contraste, o bom pastor e os mercenários. O bom pastor que era Jesus e o mercenário que era os fariseus. Essa é a atuação ali nessa parábola alegórica. E nosso meio nos dias de hoje, existem muitos. Ali usa o púlpito por status e dinheiro. Fogem da responsabilidade pastorais. Não se sacrificam pelas ovelhas. Eles só têm aparência de piedade. Mas o amor verdadeiro no coração deles estão longe, estão com o coração fechado, porque são mercenários. Entendemos aqui que o bom pastor é o que diz o Salmo 23, no versículo 1 ao 3. Que já lemos aqui, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10 ao 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, a mim, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isaías, capítulo 40, versículo 11, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Aqui mostra que o bom pastor é atuante em nosso meio. E os lobos devoradores, que são destruidores, disfarçados de um bom pastor, e são sedutores também, e a sua palavra parece doce e seduz as pessoas. O Senhor Jesus, no capítulo 7, versículo 15, São Mateus vai falar para ter cuidado com esses falsos profetas. Atos, no capítulo 20, versículo 29 e 30, são lobos vorazes, não pouparão o rebanho, falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Quer dizer, quer arrebanhar, né? Estão lutando contra a igreja. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 3, introdução a heresias. Judas 1, 12 ou 13, esses são pastores que a si mesmos se apacentam. Agora a Bíblia vai deixar bem clara a respeito desses pastores que luta contra o pastor verdadeiro, que é Cristo, que é a igreja verdadeira. E aí o apóstolo Pedro aqui ensina: apacentai o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade, tornando-vos exemplo para o rebanho. Eu tenho que ser exemplo, mostrar um compromisso com Deus aqui, com a palavra de Deus, para que essa palavra introduza no coração das ovelhas e elas possam seguir a Cristo somente em ouvir a sua voz, não ouvindo a voz de mercenários e corruptos, enganadores, mas pela palavra verdadeira que é Cristo. E eu, como estou aqui na presença de Deus, intitulado e separado para pastorear, eu tenho que apacentá-las com esse rebanho de Deus, com a verdadeira palavra. Com a verdadeira palavra, e eu tenho que me tornar um exemplo perfeito para esse rebanho. Assim como o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Conhecendo-nos a palavra de Deus e entramos e alinhando a nossa conduta com essa palavra, que é verdadeira, que é viva e eficaz, e passamos a segui-la com fé e renúncia, identificaremos todos os lobos devoradores que batalham contra o bom pastor, para tirar da presença de Deus almas que se renderam a Jesus e passam a assinar fábulas e mentiras a respeito do Evangelho. E aqui aprendemos com essa palavra a identificar esses mercenários para não sermos conduzidos para uma eternidade sem Deus. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão dessa lição. A conclusão da lição está assim: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. João capítulo 10, versículo 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo do nosso caminho, da nossa caminhada e na vida cristã. E que Deus abençoe os irmãos, que possam aprender mais a respeito do nosso Senhor Jesus nessa lição, desse final de semana. Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por mais essa aula aqui que aprendemos da Tua Palavra. Meu Deus, abençoe os Teus servos que vão ensinar nesse final de semana.
instrui, capacita, dá graça, para que eles possam, Senhor, também receber de Ti a revelação da mesma palavra, glorioso Deus. E que os alunos também possam aprender, ó glorioso Deus, e possam ser alicerçados na Sua palavra, com os pés firmes, e olhando somente para Jesus, autor e consumador da fé. Glorioso Deus, abençoa poderosamente, que essa aula possa atingir corações, e almas possam se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Seu nome. Assim eu te peço, Senhor, em Teu nome, desde agora para todo sempre. Amém.